Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Boca a Boca Digital. Hoje estamos aqui com um grande palestrante, advogado, empresário, Sidney Vanelli, nosso próximo palestrante do workshop Empreenda e Conquiste. Então vem com a gente, curta aí o podcast e seja bem-vindo a vários temas, nós vamos abordar aqui várias falas e vem com a gente pro Boca a Boca Digital. É um prazer estar aqui com vocês e contribuir com o seu negócio. Fica aqui, vamos pra cima. Raça pra cima e curte a gente aí. Vambora. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, curte aqui embaixo, ative o sininho e vem com a gente para mais uma entrevista maravilhosa com o nosso advogado aqui. Tamo junto, viu? Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui com o Sidney Vanelli, um advogado, um irmão em Cristo, pastor também, né? É um abençoado que Deus fez a gente encontrar por aí nessa contagem maravilhosa. E se apresente melhor, fale um pouquinho do senhor, quem você é, quais são os projetos e depois a gente começa com as perguntas, tá bom, meu amigo? Tranquilo. Gente, antes de tudo, eu sou filho de Deus, sou empresário. E eu amo empreendedorismo. Desde muito novo, eu sempre quis fazer algo nesse universo do empreendedorismo. Eu optei por fazer direito, me tornei advogado, me especializei em direito empresarial. E ao longo da minha jornada, eu fui vendo várias dores que os empresários tinham, que não era a minha expertise naquele momento, né? Era mais voltado para a gestão do negócio, crescimento, expansão, todas as áreas que um negócio exige. E eu percebi que eu tinha boas respostas, que eu tinha boas soluções. Eu já era dono do meu próprio escritório, também tinha as mesmas dores como empresário. E eu comecei a ajudar vários empresários e me especializei. Aprendi, né? Fui a fundo entender como funcionava um negócio e comecei a ajudar empresários. E hoje nós somos mais de 1.000 empresários. Eu já ajudei a expandir, a salvar. Alguns estão no momento de salvar o negócio, outros expandir, outros já estão expandidos e querem enriquecer o negócio. Glória a Deus. Então, é isso. Tamo junto. Então vamos lá, meu amigo? Vamos pra cima! Você tem uma trajetória extensa como empreendedor, mentor e consultor, né? Qual foi o momento decisivo que o levou a fundar o Salve Seu Negócio? E o que motivou sua missão a salvar e expandir empresas? Sim. Bom, eu já... Nessa jornada como advogado, né, a gente vê tanta coisa acontecer e tantos problemas, tantas situações, tantos desafios para o empreendedor. E aí eu vivia pedindo a Deus assim uma inspiração. Falo assim, Deus, me inspira, me ajuda a ajudar as pessoas, me ajuda a transformar vidas, me ajuda a impactar essas vidas. E aí um dia eu estava dormindo, né? Tinha feito uma oração nesse sentido, dormindo. Deus me acordou às 2h da manhã com o nome Salve Seu Negócio. Glória a Deus. E eu falei, muito bom, o né? que significa isso, né? Porque, imagina, eu não tinha nem ideia do que eu ia fazer com esse nome, mas Deus já tinha me dado o nome. E tem muito a ver com o que Deus faz, né? Ele chama pelo nome, depois ele vai dando a direção e mostrando o que vai fazer. E aí eu comecei a entender de Deus o que era para ser feito e eu tive uma experiência muito difícil, muito difícil. Já empresário, eu perdi tudo, absolutamente tudo. Eu, em ascensão na minha carreira, emprestei o meu nome para o meu pai abrir uma empresa. E o meu pai, ele teve, infelizmente, uma quebra com essa empresa que gerou uma dívida de 2,5 milhões de reais. Uau. E isso me destruiu, em todos os sentidos. Me destruiu emocionalmente, quase me destruiu espiritualmente. E eu cheguei a perder tudo que eu tinha, né? Tudo, inclusive a minha dignidade. Tive uma depressão profunda, pedi a Deus para me matar. Eu conto isso até no meu livro, Sim. minha história. Top. Conto no livro.
para inspirar outros empreendedores, né, que passaram por algo semelhante ou que tiveram também, por conta do negócio, talvez quase perderam suas famílias, quase perderam sua vida. E você tem que contar mesmo, né? Claro. Porque o seu maior vergonha vai ser o seu maior sucesso. Pessoas vão se conectar através disso. Exatamente. Né? E aí eu sou o tipo do cara que eu não desisto, cara. Eu vou para cima. Se existe um fato, esse fato a princípio não tem solução, eu vou buscar essa solução. Enquanto eu não achar ela, eu não paro. E eu comecei depois de todo aquele impacto, de toda aquela situação, eu estou resumindo muito, né? Mas foi algo muito profundo. Quem tiver interesse, lê o livro. Tá disponível muito nas plataformas? Sim, tá, é muito rico. Depois você faz um pitch aí. Faço, tranquilo. E aí eu me reergui. Sim. E aí empreendendo, resolvendo os problemas, sendo advogado de mim mesmo em muitos momentos. Negociando tudo, fazendo acontecer. E quando eu me recuperei, eu vi que eu podia ajudar outros empresários a fazerem o mesmo. Glória a Deus. E não só salvarem empresas em crise, mas eu percebi que muitos dos problemas poderiam ter sido evitados se as pessoas soubessem expandir os negócios de forma correta. Uau. Porque quando meu pai quebrou, ele não estava mal. Ele estava faturando muito. E ele quebrou vendendo muito. E eu falei, eu preciso ajudar outras pessoas, porque eu quase perdi a minha família por conta de um problema que pode ser evitado. Sim. E aí eu comecei a ajudar muitos empresários e nós já chegamos à marca de 1.000 empresas que já foram transformadas. E não só empresas, mas também os empresários por trás dela. Você teve que passar por um deserto. Demais. Né? Muito profundo. Profundo, com depressão. Eu achei que eu ia morrer, falando, cara. Olha. Eu só não perdi meu casamento porque a minha esposa é uma mulher idônea, uma mulher leal, uma mulher que não desistiu de mim. Glória a Deus, hein? Porque o que ela passou junto comigo foi surreal. E aí tá mais uma aula, né? Escolha a mulher certa para casar, né? Sem dúvida. Se fosse errada, eu já tinha voado, tinha já não tava pulado junto fora mais, né? Primeiro quando a CMI cortou a luz da minha casa, imagina, cara, um advogado empresarial, cheio de clientes, e de repente você não tem luz na sua casa. Eu vendia as minhas coisas na OLX para pagar as contas. Vendia sofá, vendi fogão, vendi um monte de coisa dentro da minha casa para pagar a conta. Mas você precisou de passar por aquilo para você hoje ajudar pessoas a não passar por isso, né, cara? Isso e eu entendo... É muito e top entender a dor, Deus, né? E entender a dor do empresário no nível máximo dela, né? Porque uma coisa é o empresário falar assim, eu tô com dificuldade de pagar o salário do meu funcionário esse mês. Ou então ele falar assim, cara, fiz um investimento errado e perdi 300 mil. Se você escuta isso de alguém que nunca passou, ou melhor, se você fala isso para alguém que nunca passou por algo semelhante, a pessoa ela ouve, mas não entende. Porque entender significa assim, eu já passei, eu sinto exatamente o que você está sentindo. Isso é entender. Seu primeiro case de sucesso, então, foi com seu pai? Foi comigo mesmo. Olha. Porque você teve que se levantar, né? Ele quase destruiu tudo que eu tinha. E a dívida não era sua? Não era minha. Oh. Eu, extremamente organizado, já aplicava vários princípios de negócio dentro dos meus negócios, e de repente eu saio de um American Express, de um cartão com 50 mil de limite na pessoa física e entro para contas bloqueadas judicialmente sem nada. Oficial de justiça 2 vezes na porta da minha casa por semana, 30 ligações de cobrança numa manhã. Era essa a minha vida, cara. E você conseguiu passar por isso nível tudo. Hard. Que bênção. O único sustento que eu tive de fato foi Jesus. E o seu relacionamento com seu pai? Abalou nessa época? Abalou. Eu passei por um longo processo de perdão. Isso aí dentro de um... Inclusive foi através da vida de 2 homens que eu sempre vou honrar, que é o Marcos Fiel e o Thiago Fiel. São donos do Instituto Academy Mind. Eu passei por um processo de cura
de inteligência emocional, de autoconhecimento. E isso me ajudou a liberar perdão, porque eu passei a me conhecer. Primeiro eu fui entender por que eu disse sim para emprestar o nome para uma pessoa que é o meu pai, mesmo sendo meu pai, que já tinha tido vários fracassos como empresário. Então eu precisava entender por que eu disse sim para algo tão evidente que tinha muita chance de dar errado. Sim. E aí, claro, eu passei por um longo processo. Não só de me conhecer, não só de entender como era. Eu me apaixonei tanto que eu comecei a ajudar pessoas através da própria inteligência emocional por um bom tempo e aplicar isso também dentro do universo empresarial, que se o empresário não tem inteligência emocional, ele não tem um negócio. Ele não aguenta pressão. Ele é escravo da empresa dele, ele é escravo dos funcionários, ele é escravo dos desejos, ele é escravo da indisciplina, ele é escravo de um monte de coisa. Então, foi um longo processo, cara, até eu conseguir liberar perdão de verdade. Porque quando eu soube da notícia assim, posso narrar a cena que aconteceu? Pode, claro. Você entender? Quero atender, quero... O meu pai entrou na minha sala, ele falou assim, filho, eu desgracei a sua vida. Cara, eu nunca tinha... Meu pai, ele foi ateu a maior parte da vida dele e eu nunca ouvi dele assim, filho, eu te abençoo. Olha. Eu sempre senti falta disso. Um amor porque paterno, eu sei o peso. Né? Não, o amor eu tinha. Meu pai sempre foi presente, meu pai sempre foi carinhoso, sempre sustentou a casa. Meu pai sempre trabalhou muito. E ele era um cara que saía com a família no final de semana, curtia, proporcionava tudo, cara. E o que fez ele quebrar a mentalidade? Mentalidade, traumas de infância, bloqueios de escassez que ele tem, pesados. E eu fui entender isso muito depois, porque eu também não tinha esse conhecimento. Depois você começou a procurar. E aí, ele entrou, ele falou o oposto daquilo que eu sempre gostaria de ouvir, porque eu acredito na bênção. Eu acredito na questão espiritual por trás de um negócio, por trás de uma família, por trás dos seus resultados. Sim. Você mesmo tem uma história linda que seus pais continuaram orando por você, isso te sustentou. Sim. E eu sentia falta de ter isso, só que no lugar da bênção e da oração, a primeira coisa que eu escutei não que ele não dizia que me amava, tá? Sim. Tô dizendo espiritualmente falando. Claro. Eu escutei foi, filho, eu desgracei a sua vida. E aquilo teve um peso tão grande, porque eu falei assim, como assim? Ele entrou pálido como quem tava... Sabe quando alguém vai te dar uma notícia de que morreu uma pessoa importante, cara? E ele falou assim, toma esse pendrive aqui, pluga nessa máquina e olha essa planilha aqui. Na hora que eu pluguei, abri, eu fui descendo uma planilha de Excel, descendo. Chegou lá embaixo um número vermelho, assim, 2,5 milhões de reais. Ele falou assim, essa é a dívida que eu fiz no seu nome. Foi assim que eu descobri que eu estava devendo 2,5 milhões de reais da noite para o dia. E eu fazendo planos como qualquer pessoa. Um choque, né? Plano de comprar uma casa, plano de viajar Isso com a família. Qual a sua idade? Eu tinha 27 anos. Recém-casado ou não? Não, eu casei aos 24. 3 anos. 3 anos de casado. E já vem um desafio desse. E já toma. Pum. E eu já, com 3 anos de casado, eu já estava pensando em comprar minha casa. Sim. Então eu já era um advogado, já tinha uma clientela, já tinha um escritório já há algum tempo. Então, quando você olha para essa situação, simplesmente tudo que você conhece acabou do nada, cara. Desaba, né? Desaba tudo. Porque é um efeito cascata, começa a cair tudo junto. Então, eu levei um tempo para entender que o meu pai só podia me oferecer o que ele tinha. Eu demorei um tempo para entender que o responsável por essa situação não foi ele, mas fui eu, porque fui eu que emprestei. Eu não fui ameaçado. Embora tivesse um contexto de manipulação, que ele também sempre foi inserido, de chantagem emocional, dessas coisas. Entra em escolhas, né? Você podia Só que falar, eu poderia ter falado não, né? Só que eu não consegui, por um bloqueio emocional de infância também, que eu fui entender depois. Sim. Um dia a gente pode aprofundar nisso. Tá bom. Mas
foi um processo, cara, lindo de perdão. Porque quando eu consegui perdoar o meu pai, de verdade, as coisas começaram eu comecei a fluir em prosperidade. Glória a Deus. Porque não tem como, presta atenção, você que está aqui, não tem como você prosperar no seu negócio se você tiver algum problema com teu pai e com a tua mãe. Você precisa resolver isso. Por mais que aparentemente pareça que com eles não há solução. Não tem a ver com eles. Tem a ver com você. Eles podem estar totalmente fora de posicionamento. Se você se posiciona como filho e resolve como filho, não sendo pai do seu pai, mãe da sua mãe ou mãe do seu pai, você sendo filho, filha, se posicionando, as coisas voltam a fluir para você, porque é como se as bênçãos de Deus que foram desviadas daquelas gerações de maldição, quando você se posiciona, as bênçãos de Deus te alcançam e continuam a linearidade por 1000 gerações depois de você. E essa decisão é sua. E depois de entender tudo isso e muito mais, eu consegui de fato perdoar meu pai. Mas eu nunca deixei de falar com ele. Quando essa cena aconteceu, a primeira coisa que eu fiz foi abraçar o meu pai. Eu não desrespeitei, não xinguei, não briguei. Eu abracei e falei, eu te amo e eu espero que com a mesma garra que você fez tudo o que você fez até aqui, a gente vai sair você me ajude a sair dessa. Só que o meu pai não suportou. Ele entrou em depressão, foi embora do país e eu resolvi tudo sozinho. E deixou a bomba. E eu entendi que ele falava, se eu ficar aí eu vou morrer. Eu falava assim, eu entendo. Mas ao mesmo tempo eu senti falta daquele cara que vendia banana onde ninguém comprava banana. A garra do cara que não desistia, sabe? Sim. Para ajudar a resolver o problema. Mas enfim, eu compreendo, tenho compaixão, o amo muito, já o perdoei e eu agradeço, porque foi isso que me fez... Foi o destrave da sua vida. Foi isso que me impulsionou a ajudar outros empresários, porque eu aplicaria tudo para mim, para as minhas empresas. Sim. Eu não ia aplicar isso para outras pessoas. Claro. Eu ia conhecer, como muitos fazem, e aplicar para mim. Só que eu falei, cara, tem um monte de gente que o cara tá chegando em casa estressado, tá perdendo o casamento, não tá tendo tempo com os filhos, ou tá trabalhando demais e não vê os filhos, tá perdendo a família. Dentro de casa. Achando que o certo é trabalhar. Eu posso ajudar ele a administrar bem o negócio dele, ter resultado e isso impactar as gerações que vierem depois dele. Sim. Também. Por que eu vou guardar isso para mim? Esse dom que Deus me deu. E aí eu comecei, cara, a fazer e ajudar muitos e muitos empresários a não viverem o que eu vivi. Ou talvez a encurtar esse processo na vida deles o máximo possível. E aí Deus te deu o salve seu negócio. Exatamente. Um belo dia, um sonho. Salve seu negócio. Glória a Deus, cara. Vamos lá. Você trabalha há 15 anos como advogado especializado em empresas. Sim. Como sua experiência jurídica impacta suas estratégias de consultoria em crescimento e gestão executiva de negócio? Cara, isso é muito interessante. Por quê? Eu confesso que às vezes eu preciso virar uma chave dentro da minha cabeça quando eu estou falando com um empresário. Por quê? Tem muitas estratégias de negócio que você aplica que elas esbarram em um marco legal. Então, o advogado, eu fui treinado para ser advogado para enxergar o erro. Sim. Para enxergar o que pode dar errado. Não é assim que o advogado é? Uhum. Você vai pedir um advogado para fazer um contrato, a primeira coisa que ele vai pensar é o que pode dar errado daqui a 10 anos, daqui a 5 anos nesse contrato. Eu tenho que amarrar tudo agora para evitar que essas pessoas lá na frente se estapeiem. Sim. O que essa empresa não pode fazer, que ela está querendo fazer, mas isso é contra a legislação. Então, o jurídico, essa formação jurídica, ela me deu muitas vantagens. Que é olhar para um negócio e não entender só a estratégia de gestão ou de vendas ou de posicionamento de marca, mas ao mesmo tempo entender o que pode e o que não pode ser feito dentro disso. Sim.
além de conseguir proporcionar para o empresário uma abrangência maior de uma mentoria, né? Porque Claro. ele vai ter o advogado dele, ele vai ter o escritório. Eu não entro oferecendo meu escritório para a empresa, a intenção nunca é essa. Uhum. A intenção é que ele tenha lá o advogado de confiança dele. Só que em alguns momentos eu sou a gente chamava na nossa época de prova dos 9. Você lembra disso, cara? Prova Tô ficando dos 9. velho. É o tira-teima, prova dos 9, é a terceira voz. Então, às vezes, o cara tem lá uma consultoria, ele recebe uma informação e ele fala assim: Cid, você acredita que com seu olhar empresarial e jurídico a gente pode seguir nessa estratégia? Cara, dá para seguir. Vamos. Ou não dá Não, pra isso aqui seguir. você vai ter problema lá na frente. Vou te dar um exemplo que aconteceu recentemente, tá? Uma das empresas que a gente começou a acompanhar, a pessoa está numa renegociação de uma dívida bancária. E aí lá tem um seguro. E a gente sabe como funciona o seguro. E a gente sabe como funciona o banco também. Às vezes o banco vai querer fazer uma renegociação para que esse seguro se perca nessa renegociação. Porque você vai fazer um novo contrato e às vezes nesse novo contrato não tem o seguro. Só que a situação está assegurada. Não vou entrar em detalhes porque é a vida de alguém, né? Sim. Mas, então, com essa pessoa, no aspecto de mentoria de negócio, trouxe a situação. O que você acha que eu negocio? Qual que é o melhor caminho para negociar essa dívida aqui? E aí eu trouxe para ela uma informação jurídica. Olha, você pode acessar o seguro, porque se você fechar um contrato agora, é uma novação, vocês vão assinar um novo contrato, não tem seguro nele, você vai perder o contrato que estava no anterior. Então, antes de assinar uma renegociação, você precisa olhar para essa cobertura que o seguro pode te dar. Então, olha que legal, cara. O que a experiência jurídica contribui para uma situação de uma mentoria de negócio? É que dentro dela está cheio de coisas jurídicas acontecendo. Que pode Um funcionário, vou te dar um exemplo, um funcionário que chega na empresa e briga lá dentro da empresa. Eu vou ajudar o empresário no aspecto de liderança a resolver o problema. Sim. E eu vou dar o aspecto jurídico para ele também. Ó, você pode proceder assim como um bom líder, você vai fazer essa e essa e essa manobra para resolver esse problema e não ter isso mais dentro da sua empresa. Mas ao mesmo tempo também você tem que se precaver juridicamente assim. Que pode acontecer isso. Então ele já Blinda. faz uma manobra Blinda. cuidando dos dois lados. Liderança, relacionamento com os seus funcionários e também blindando juridicamente a empresa. Que show, hein? Então isso é muito bom, cara. Muito Isso, bom. inclusive, é uma vantagem muito grande, tá? Top. Que eu vejo as empresas utilizando esse acesso a essas informações ricas de uma maneira bem abundante. Top. Sua atuação como especialista em liderança avançada envolve preparar líderes para desafios significativos? O que você acredita ser a principal qualidade que um líder precisa desenvolver hoje? Cara, eu vou te falar 3. Muito Vou falar 3. Eu acho que a principal característica de um bom líder hoje chama-se flexibilidade. E não é uma flexibilidade só em relação aos desafios de uma empresa, mas flexibilidade em relação aos estilos de liderança que ele vai exercer dentro da empresa. No livro eu até comento 15 estilos de liderança que o cara precisa aprender, mas uma coisa importante é você começar a identificar qual é o perfil do seu liderado e você se adaptar ao seu liderado. Nós aprendemos de uma maneira muito errada. O empresário aprendeu que quem tem que se adaptar ao líder é o liderado. E está tudo bem, porque quando você fala de cultura de empresa, você está falando que uma pessoa precisa se adaptar a uma cultura dentro de um negócio, está tudo certo. Só que o estilo de liderança que você tem com uma pessoa não vai funcionar com outra. Eu vou te dar um exemplo. Existem pessoas que funcionam mais com o líder marcador de ritmo, que é aquele líder que vai mandar mensagem para você 3 vezes no dia perguntando como está a tarefa que ele delegou para você. Tem gente que se você fizer isso, Ele vai embora. ele espana. Na cabeça dele, você não confia nele. É ou não é? Sim.
Você não confia no trabalho. Você está pressionando. Você está pressionando. Você não respeita o tempo hábil para a tarefa ser executada. Ninguém me cobrando nada. Não preciso, eu sou bom, vou te entregar o resultado. Na terceira cobrança ele já apela. E tem outras pessoas que, no caso desse exemplo, vão ser melhores pressionadas, tendo um líder liberal. Que um é um marcador de ritmo, tá lá, vai, e aí, tá amanhã tem isso. Até tal hora hoje, preciso de tal coisa. Tem gente que não funciona desse jeito. E tem gente que vai funcionar mais com o líder liberal. Que é o cara que chega e fala assim, eu preciso deste resultado. E aí, o cara vai olhar e falar assim, beleza, você quer me instruir como que eu devo fazer? Não, pode traçar estratégia e executar. E esse líder liberal não é que ele delargou o negócio, deixou para lá. Não, ele só vai acompanhar resultado e indicador daquilo que ele delegou. E aí, quando ele olha, ele tem um cara extremamente produtivo e não precisa ficar pegando no pé. Show. Porque ele tem um funcionário maduro. Então, quando nós falamos de flexibilidade, nós estamos falando de flexibilidade em estilos de liderança, como você lidera, quem você lidera. Entender as pessoas. Entender, né? Cara, tem que ser um camaleão. Sim. Tem que ser o perfil. O cara mais comunicativo, o líder precisa ter uma abordagem com ele. O cara mais direto, objetivo, focado, o líder tem que ter outra abordagem com ele. E é por isso. Tá. A primeira é flexibilidade. E as outras duas? A segunda, resiliência. Top. Cara, um líder sem resiliência, ele não é um líder. Porque ele vai precisar muito rápido voltar o estado emocional dele para um equilíbrio. Então, uma resiliência, se a gente pudesse resumir uma resiliência, é o tempo que você leva para voltar para o seu estado natural. Alguma coisa te tirou do sério. Um problema aconteceu inesperado. Um resultado não veio. Um funcionário te traiu. Enfim, qualquer que seja o problema dentro do negócio, o líder precisa ter o menor tempo possível de recuperação, emocionalmente falando. Então, ele precisa voltar ao seu estado natural muito rápido. Porque quanto mais tempo ele demora, maior é a abertura que ele dá para ele ter prejuízos. Ele está dando uma abertura. Ele está emocionalmente abalado, ele entra para uma próxima reunião. Eu vou te dar um exemplo, tá? Teve uma situação uma vez que, cara, eu estava perto de entrar no palco para dar um treinamento para 300 empresários. Eu estava com o meu celular, eu nem gostava muito de ficar com o celular perto, não, que era uma estratégia para eu não ficar sabendo o que estava acontecendo lá fora, ficar totalmente focado. Só que nesse dia eu precisava estar com o telefone e aí eu recebi uma notícia muito ruim, cara. Tipo, notícia ruim mesmo. E aquilo na hora me deu como se eu tivesse tomado uma paulada na cabeça. E já tinha alguém anunciando meu nome lá. Eu coloquei o celular no Blazer e em menos de 30 segundos eu subi e eu já tirei aquilo da minha cabeça e eu já fui para cima e executei o que eu precisava executar. Eu estou dando um exemplo de uma coisa que eu estava em destaque. Só que esse mesmo princípio e exemplo se aplica para o empresário que precisa entrar para uma reunião e fechar um negócio, cara. Você não podia deixar aquilo naquele momento te abalar. Você sofre uma notícia ruim ali, mas tem um cliente te esperando dentro da sala. O empresário abre a porta, fecha a porta, entra na sala. Ele tem que ter uma resiliência enorme para atender aquele cliente como se nada o problema tem que ficar lá fora tivesse acontecido. Não, isso aí é... E isso é treinável. Sim. Isso é treinável. Né? Então, flexibilidade, resiliência. E a terceira é comunicação, cara. Eu vejo muitos líderes cometendo um grave erro de comunicação. A intenção deles é boa, só que eles se perdem na comunicação com as pessoas, com os liderados dele. Não sabe dar o comando correto, não é específico. Às vezes conversar grita, né? Não sabe tratar, não tem aí tratamento. Entra num outro nível, né? Sim. Eu tô até falando do cara que é delicado, que é educado, que sabe pedir, mas não consegue desenvolver
ele não consegue ter clareza na comunicação para gerar entendimento, para que as pessoas executem o que ele precisa, cara. Entendi. Quando falta clareza, seu funcionário vai ficar te perguntando. Ele vai te ocupar 5 vezes mais do que deveria, porque você não sabe se comunicar bem. Você tem que passar o mais mastigado possível para que ele execute. Comunicação, né? Específica. Direta. Você explicar e captar se aquela pessoa entendeu o que você está falando. E aí eu vou deixar um presente para quem está assistindo, tá? Show. Posso passar uma estratégia de comunicação? Pode, claro. Você vai fazer o seguinte, você vai usar a mesma estratégia de comunicação da aviação civil. E eles são muito rígidos porque uma comunicação errada mata todo mundo que está dentro do avião. Sim. Que é o seguinte, toda vez que você passar um comando, você vai pedir para essa pessoa repetir o comando para você. Uau. Ela não vai dizer, ok, entendi. Não. Ela vai repetir Ela o que vai você falou. repetir o comando. E vai chegar um momento que os seus liderados vão se acostumar tanto com isso, que eles vão começar a fazer igual a aviação civil. Se um piloto ele recebe uma instrução de uma torre falando assim, sobe para 10 mil pés, ele não vai falar ok, ele vai falar subir para 10 mil pés. Isso constata que ele entendeu o comando. Isso evita muito ruído de comunicação. Então aplica no seu negócio, depois você dá um feedback para nós aqui. Sucesso, hein, galera? De forma específica. É isso aí. Porque se você não for específico, na hora do seu liderado, na hora dele repetir o comando, ele vai te perguntar, porque ele não entendeu. Agora, se ele só falou ok, você achou que ele entendeu, e às vezes ele não entendeu, na hora de executar, executa errado. E, cara, tem coisa que você vai executar errado que custa quanto pro seu negócio? Uau. Tem execução que já era. Então, a flexibilidade, resiliência e comunicação. Comunicação, cara. 3 coisas assim que, para começar uma boa liderança, você precisa ter as 3. Show de bola. E detalhe, só voltar na resiliência um pouquinho. Vai ter hora que a própria pessoa que você tá insatisfeito com ela, vai ser a pessoa que vai ser uma resposta para você dentro do seu negócio. E aí, se você não tiver resiliência, cara, tá alimentando uma distância de relacionamento entre você e seu liderado, e ele é uma resposta imediata para um cliente que entrou dentro da sua empresa. Sim. Como é que você vai querer que ele entregue um bom resultado se você não tem um bom relacionamento com ele? Ele vai fazer de qualquer jeito porque ele está mal com você. É ilusão achar que as pessoas trabalham por dinheiro. Se fosse assim, não tinha recorde de voluntários em igrejas. Sim. Que não trabalham por dinheiro. Eles entenderam que existe uma visão muito maior do que o dinheiro. Que existe um propósito muito maior, que existe um impacto muito maior. Cara, servir é extraordinário, cara. Não é? Eu tô vindo da experiência que depois eu conto pra vocês. Eu servi em 93 imersões. Uau! Eu vou chegar Eu sei o que é. Eu vou chegar a esse número ainda. Nós estamos novinhos ainda no mercado, mas eu quero passar esse número aí. Sim. Quanto mais a gente se vê, a gente aprende muito mais do que até o próprio estar sentado ali fazendo a imersão. É verdade. E você ajudou mais de 1.000 empreendedores através do Salve Seu Negócio. Você pode compartilhar uma história marcante de como esse projeto transformou uma empresa, a vida dos donos dela? Sim. Cara, é até difícil de escolher porque cada história, para mim, isso não é fala solta para ficar bem com todo mundo, não. Cada história, para mim, no seu nível de transformação, ela é extremamente importante e impactante, sabe? Só de você poder ajudar, né? De verdade, cara. Tem gente que... Eu vou passar por algumas, não sendo tão específico, né? Mas só para entender o que eu tô falando. Tem gente que chora porque conseguiu a casa própria. Show. E era um empresário que só colocava dinheiro dentro da empresa. Não sabia como distribuir lucro para que a família desfrutasse do resultado. Tem gente que tem resultado de que não tinha nem final de semana dentro de casa e manda mensagem, vídeo. No site nosso tem. Salveseunegocio.com.br, tem depoimento. Sim. Empresário falando,
eu não conseguia sair do meu negócio e hoje eu estou aqui num dia de semana, ele está num ambiente lá com tirolesa, com... Sim. Sabe? Tipo e a empresa rodando do mesmo jeito. E a empresa rodando e o cara lá com a família desfrutando. Outro dia mandou uma mensagem assim, Sidney, vou te mostrar. Cara, foi muito legal. Ele mandou uma foto dele na banheira, hidromassagem. Ainda bem que tava tudo tampado e tava de sunga. Eu não quero ver isso não, guarda essas coisas aí. Ele mandou uma mensagem, Sidney, ó, sexta-feira, 4 horas da tarde, cara, tô aqui na banheira em casa, graças a você. E aí eu tô dando alguns exemplos, mas existem exemplos de empresários faturar 7 vezes mais. Glória a Deus. Sai de um faturamento de 60 mil, foi para 440. Tem empresário que sai faturamento de 1 milhão e 200 por mês e vai para 3 vezes isso, 4 vezes isso. Show. Então, isso obedecendo princípios. Claro, né? cara. 10 pilares da empresa que a gente trabalha ao longo de um ano e a pessoa vai vendo resultado. Glória a Deus. Venda, financeiro, mentalidade empreendedora, espiritualidade, está dentro desses 10 pilares. Claro. Não tem como você ter resultados surreais com algo natural, simplesmente. Não tem jeito. Tem uma parte ali que ninguém faz. Que é sobrenatural. Só Deus que faz. Amém. E essas histórias, cara, de gente que não podia fazer viagens, ou podia, mas não sabia que podia. Teve empresário que falou assim, eu já tinha dinheiro na conta, cara, e eu não aceitava gastar comigo. Mentalidade de escravo, mentalidade de escravo, de escassez. Só que não funciona. Essa foi linda. Essa foi linda também. Uma funcionária, depois de 2 anos de mentoria, a mentoria que eu tenho individual, que chama Sócio Black, que eu vou para dentro da empresa, viro um sócio junto com os empresários. Tudo que tem que decidir, eles compartilham comigo. E nessa empresa eu fiz um trabalho comercial muito poderoso com eles. Eles experimentaram o crescimento e a supervisora de venda, que antes era só uma vendedora, ela alcançou uma retirada de R$20 mil dentro da empresa. A supervisora de venda. Você ensina até os donos a darem participação no lucro para os... Exatamente, a impulsionar a equipe. Vai crescendo, vai escalando, vai se melhorando. Se não abençoar pessoas, a empresa trava. O cara morre sozinho. Eu vejo vários empresários que só pensam em si próprio e não crescem. Não. E aí essa pessoa, um dia eu fui convidado para participar de um evento que a empresa proporcionou para falar da visão dos próximos 3 anos. E eles me convidaram. Sidney, você pode vir pessoalmente para estar? Claro, vou. E cheguei lá, cara, ela começou a me agradecer, falou assim, você mudou minha família. Glória a Deus. Através da empresa, agradeceu os donos da empresa, me agradeceu. Então, são coisas que vão muito além do empresário. Sim. Tem empresário que começou comigo, tinha uma loja, hoje tem um shopping do animal em Sorocaba. Uau! Tem 3 lojas, mais um shopping do animal. Então, esse tipo de crescimento, que seria injusto eu pegar um caso... Isso aí que faz você cada dia ter mais... são histórias inspiradoras de gente que paga o preço. Não é fácil, cara. Tem hora que eu falo para eles, você vai pensar em desistir, porque eu vou te apertar. Uau! Só que lá na frente você vai me agradecer, porque vai passar a dor e vai ficar o resultado. Então, para ter você como sócio, tem que ser sócio Black. Sócio Black. Show. Cara, a gente tem fila de espera, graças a Deus. Glória a Deus. E são empresários que entenderam a importância de crescer de forma sustentável, da maneira adequada. Porque não adianta só crescer. Eu pego muita empresa que está crescendo desordenadamente e o cara está vivendo um pesadelo, o sonho está virando um pesadelo. E não é esse o objetivo. Ele cresce, mas não está preparado para crescer. Cresce, aí antes ele tinha tempo com a família, agora não tem mais. Antes ele atendia um cliente bem, agora está tendo muita reclamação. Antes ele tinha caixa, agora ele está estrangulado, faturando mais e com problema de fluxo de caixa. Uau. Então existe uma estrutura para aplicar para isso não acontecer. Sim. E cara, não é que é fácil. Eu fiz ser fácil. Porque uma coisa que eu tinha como dor é ficar pensando, cara, eu preciso estudar 10 anos sobre finanças para eu entender.
Você foi pra prática. Aí eu falei, né? cara, eu vou trazer isso para a prática de um jeito simples, que se aplica em qualquer negócio e a qualquer segmento, Jorge. A vantagem é essa. Porque não é o A, B ou C. São princípios que se aplicam para todo e qualquer segmento. Você consegue ensinar sobre posicionamento de marca para qualquer segmento. Top. Consegue ensinar sobre vendas para qualquer segmento. Consegue ensinar sobre financeiro para qualquer segmento. Serviço ou produto, tanto faz. E isso dá muito resultado, cara. Então, é um pouco difícil falar de um caso, porque são tantos, né? E as pessoas, às vezes eu paro uma mentoria, olha que louco isso, acontece com frequência. Eu estava fazendo uma mentoria em grupo, nós estamos no final de setembro, né? Terceira semana de setembro agora, com 30 empresários. E aí, na mentoria eu perguntei, gente, quem aqui, no meio da mentoria, teve problema no casamento e eu ajudei a resolver? Uau. Aí eles levantaram a mão e uma pediu para falar e falou assim, eu quero te agradecer, eu quero falar para todo mundo que tá aqui, que se não fosse você naquele momento, eu não estaria casada. Uau. Porque, cara, nós somos um sistema. Tá tudo ligado. Não adianta falar vida ministerial, vida familiar, vida no negócio. Não adianta. Se o seu negócio tá mal, sua casa começa a ir mal. Se a sua casa tá mal, o seu negócio começa a ir mal. Você brigou em casa, você vai chegar no dia seguinte... São conexões, né? Que tem que estar tudo andando junto. Se sua vida com Deus não tá legal, isso vai refletir em tudo que você faz. Então, nesse sistema, a gente resolve trauma lá dentro do grupo. Teve uma moça, cara, que ela tentou passar na OAB. Isso foi uma advogada que me procurou para fazer mentoria com ela. Ela tentou passar na OAB 6 vezes, cara. Tem um depoimento dela gravado. 6 vezes. Ela não conseguia. E ela era excelente. Ela já estava até dentro do escritório advogando sem OAB. Os outros assinavam para ela, ela fazia as coisas. Ela conhecia tudo. Eu falei para ela assim, lá, ficava nervosa? Deixa eu ver se você está capacitada mesmo. Fazia uma pergunta, eu sou advogado, fazia uma pergunta para ela respondia melhor do que eu imaginei que era a resposta. Eu falei, não, tem alguma coisa. E, cara... Foi conversar com ela. Conversei com ela, fomos investigar. Era um problema lá atrás, na infância dela, que travava ela. Ela tinha um perfeccionismo surreal dentro dela que ela às vezes perdia... Ela não concluía a prova por falta de tempo que ela queria responder o negócio. Tão perfeito, segunda etapa é aberta, né? Uhum. Que ela não conseguia passar, cara. E às vezes ficava nervosa, esquecia dos negócios. Eu falei, isso aí não tem a ver com parte de negócio. Mas deixa eu ajudar ela aqui com aquilo que eu conheço. E aí eu fiz uma intervenção nela de 3 horas de programação neurolinguística, cara. Que a mulher saiu de lá, passou na OAB de primeira. Oh, glória. Era relacionada a perdão? Era relacionada a trauma. Com o avô dela, que numa discussão, não sei se eu posso falar isso aqui, porque o depoimento dela está gravado, né? Mas teve uma situação que alguém disse para ela assim, sai daí porque você não sabe resolver esse problema. Aí ela ficou com isso. Isso ficou travado nela, porque era uma discussão muito grave, né? Dentro, que estava acontecendo dentro de casa, e ela estava no meio. E criança. Aí, cara, prova da OAB é o quê? Problema. Dentro dela ficou gravado. Sai daí que você não sabe resolver problema. Ela não sabe resolver problema. Ela cresceu com isso na cabeça. Só que não é simples falar para alguém, pelo amor de Deus, não leva isso para dentro de um negócio, é uma adulta já. Não é assim que funciona. Eu e você temos criança dentro de nós com problema lá atrás e a gente vai resolvendo. Que doideira. Então, cara, você imagina você levar isso para dentro de uma empresa. Uau. Que rico que não é. Tem hora que o empresário fala... libertador. Tem hora que o empresário fala assim, cara, eu não tô dando conta de executar tal coisa. Aí entra a parte emocional, cara, que a gente resolve lá no meio da mentoria falando de dinheiro. Cid, eu tô com medo de investir 300 mil nisso daqui. Vamos ver onde que tá a raiz desse medo aqui? Quantas vezes você se arriscou e deu errado? E por isso custou muito? Cara, isso é uma coisa que é muito interessante de abordar, esses traumas de infância, né? Às vezes seu pai e sua mãe te bloqueiam lá na sua infância e você não vê que faz
falta isso na sua vida adulta, né? Pra você romper para várias coisas e entender o perdão, que tem que ir lá conversar, perdoar. Isso é um tema muito importantíssimo que todo mundo tinha que tratar. Né? As pessoas iam romper muito mais fácil. Uma coisa é você parar um momento, ir lá e fazer, né? Sim. Outra coisa é a gente estar dentro da empresa caminhando e aquilo brota. Na hora que aparece a cabeça, você já arranca. Você tem que resolver. Passa a foice na hora e segue em frente. Por isso que é muito rápido. Porque não dá tempo de ficar preso naquela situação. Ela surgiu, resolve na hora e vai para cima. Muito bom isso aí. A cabeça fica assim, aonde que eu tenho que ir resolver essa parte da minha vida para as coisas acontecerem, né? E como você enxerga a relação entre a fé e negócios? De que maneira a sua posição como pastor influencia a forma como você aconselha e lidera empresários? Cara, eu acredito que a gente não separa algo que é inseparável, sabe? Caminha junto, né? Eu não gosto dessa ideia de separar as coisas. Porque, como eu falei aqui, nós somos complexos, sabe? A gente é um sistema, cara. Nós somos complexos. Então, se você falar para mim que você não precisa ter fé dentro da sua empresa, então a gente pode separar. Fé na capacidade de um funcionário que você acabou de contratar e está esperando que ele dê um bom desempenho. Fé de que alguém vai mudar. Fé para que você tenha os clientes certos dentro do seu negócio. Eu oro pelos meus clientes. Eu falo, Deus, coloca no meu caminho pessoas que vão valorizar o meu trabalho. Show. E que tem os mesmos princípios e valores. Porque vai ter algum momento dentro da empresa, cara, que a gente vai parar e vai orar. E lá no secular, que as pessoas gostam de falar, né? Eu não separo isso. Para mim, é tudo espiritual. Não existe um ambiente sem o espiritual. Ele sempre existe. Por mais que as pessoas não percebam. Só um adentro dessa pergunta. Como que você lida com os clientes que não querem mudar de mentalidade? Você demite eles? Cara, eu tenho um acordo que eu faço com o cliente. Quando a gente começa, a primeira coisa são os compromissos que a gente faz. E um deles é a respeito disso. Eu quero aprender isso aí, tá? Porque um deles é a respeito disso. Eu tô demitindo a galera que tem um ano que não quer mudar de mentalidade. Só que a gente... e eu falo assim, ó, você não pode rescindir comigo. Por quê? Foi porque você está numa fila de espera que poderia ter outra pessoa que está esperando um ano para entrar no seu lugar. Então você não vai entrar, ocupar esse período para depois sair a hora que você quiser, não. Eu não aceito que você rescinda comigo. Tá tudo combinado? Tá tudo certo? Porque vai chegar um momento que eu vou te apertar e eu preciso ter liberdade para apertar você e você continuar até o final. Senão você vai parar no meio do processo. Uau. E parar no meio do processo significa experimentar só a dor, cara. Fazendo uma analogia, né? Quando eu tive depressão, eu me lembro de uma fala. Quem cuidou de mim foi o Dr. Ismael Sobrinho, cara. Um psiquiatra aí, muito conhecido no ambiente cristão, né? E ele falou uma coisa para mim na época que aquilo ficou dentro da minha cabeça para aplicar até dentro dos negócios. E eu achei muito interessante. Ele falou assim, Sidney, você precisa tomar o medicamento e por 2 semanas você vai sentir a pior emoção que você já sentiu na sua vida. O remédio vai te jogar na lona. Só que depois dessas 2 semanas, se você não desistir, ele vai te levantar. Só que se você parar em 2 semanas, você só vai ter o efeito colateral, você não vai ter o benefício que o remédio vai gerar. Eu levei 6 a 8 meses para me recuperar da minha depressão. E naquela época, foi exatamente o que eu vivi, cara. Teve uma vez que eu tava assim, eu ficava babando para dormir porque o remédio era muito forte, né? E teve uma vez que meu irmão quis me agradar, me levou para um restaurante para escutar um rock que eu gosto e tal. E aí eu tava olhando para a parede assim,
como se não tivesse nada acontecendo, sabe? Eu tava flutuando. Eu tava retardado mesmo. E ele falou, fica até o final que você vai ver o benefício. Então, eu aplico esse princípio, porque isso é um princípio, né? Eu aplico esse princípio, eu falo para o empresário, você vai descobrir muita coisa que está errada dentro da sua empresa. Parece que vai piorar. Mas, na verdade, já existe, você só não enxerga. E, às vezes, por não enxergar, você acha que está tudo bem. Quando a gente começar a fazer a mentoria, você vai enxergar um monte de coisa errada. E isso vai bater um desespero e talvez você vai ficar muito desanimado, você vai ficar triste, você vai ficar... você vai sentir muita dificuldade. Vai piorar para melhorar, cara. Uau. Por isso você não pode desistir, porque se você desistir, você só vai ter a dor, você só vai ter o efeito colateral do que a gente está fazendo. E, numa boa, a cada 10, 8 pensam em desistir. E aí eu chamo no compromisso que eu tinha. Ninguém aguenta ser pressionado. E eu né, chamo véio? no compromisso que eu tinha. São várias cláusulas de compromisso que eu faço com ele verbalmente. Chamo no compromisso aqui. Falo para ele assim, não tem conversa, você vai até o final. Claro que eu acolho, amparo e ajudo a passar por aquilo. Sim. Mas, cara, até hoje eu nunca tive alguém que disse assim, eu tomei prejuízo nessa mentoria. Muito pelo contrário, sempre foi obrigado por ir até o final comigo, porque lá no final eu pude descobrir que passar por esse processo foi extremamente importante. Teve uma empresária que eu proibi ela de entrar no setor da empresa dela e tocar em alguma coisa com as mãos. Foi assim, você perdeu seus braços agora, você só tem cabeça. Para você aprender a delegar. E ela quase morreu, porque ela queria pôr a mão em tudo, queria ajudar a fazer tudo. Não pode. Ela falou assim, tá dando tudo errado, as pessoas estão errando, os clientes estão reclamando. Porque ela não sabia ensinar. Eu preciso, falei assim, vai e faz o que tem que fazer. E ensinei para ela como é que era para fazer. Cara, ela ficou assim 6 meses. No final do 6º mês, ela nem ia mais lá e ela falou assim, eu quero te agradecer, porque a empresa tá rodando melhor do que se eu tivesse lá dentro. Ela fala isso até hoje. Que benção, hein, cara? Na sua experiência, quais são os principais erros que os empreendedores cometem quando tentam expandir seus negócios e como evitá-los? Cara, tem muitos erros, né? Muitos erros. Mas... O primeiro é achar que sabe tudo, né? Então, isso que eu ia falar. Existe um erro que ele desencadeia todos os outros. E eu vou explicar de uma maneira didática. Sim. Quando a gente está crescendo, imagina um degrau de uma escada, né? Sim. Quando a gente está crescendo, a gente sobe um degrau da escada em todos os aspectos. Todas as áreas da empresa sobem junto. Então, o seu setor de venda não é o mesmo mais, que era no degrau de baixo. Está sendo esticado. O seu administrativo não é mais igual ao que era o de baixo. Seu posicionamento de marca não é mais o mesmo, igual era o de baixo. Sim. Os seus clientes também não são os mesmos mais. Então, todas as áreas da sua empresa, elas sofrem uma alavancagem em tudo que você faz, do jeito que você faz, muda tudo. E aí um dos maiores erros que o empresário pode cometer, na minha opinião, é ele querer aplicar o jeito velho de fazer numa empresa nova. Só que ele acha que a empresa dele é a mesma. Não é. Não é. Muda tudo. A empresa dele é outra. E ele tem que reaprender. Até lidar com as pessoas. Ele tem que reaprender tudo. A gestão que ele fazia não funciona mais. É por isso que às vezes você vê jovens pegando empresas dos pais... Quebrando. Ou quebra, ou também decola coisa... Ou decola. Quando eles deixam... É igual eu via o... Tem os dois extremos, né? O crescimento do Mater Dei. As filhas estão assumindo, né? Os filhos, os médicos. O Mater Dei deu uma explosão. Você tá vendo Mater Dei para tudo quanto é lugar. E antes só tinha um Mater Dei. Então você vê
O cara investiu, eles estudaram fora do país, mas chegou com uma mentalidade diferente e deixaram os filhos aplicar. Hoje os filhos são os presidentes da empresa. E a empresa deu um boom. Sim. Já tem nome, já tem... É referendada, então... E eles vão chegar num tempo, em que eles vão precisar reaprender. Cara, isso é muito doido. Eu conheci um amigo, virou até meu amigo lá quando eu virei gerente da pousada na Bahia. Hoje ele é dono de mineradora. Mas como que ele virou dono de mineradora? O pai não confiou na família para tocar o negócio. E ele era o melhor funcionário. Olha que loucura. Não tinha sucessão na família. Se deixasse para os filhos, eles iam quebrar a empresa. Aí pegou esse cara que era o mais dedicado, era o braço direito dele, se tornou o dono. E a família tem participação no lucro. Mas o dono, quem decide tudo... A família tem parte nas cotas das empresas. Olha que loucura. E ele sabia que se deixasse na mão do filho e da filha, eles iam quebrar a empresa. Muito doido isso. Demais. Né? É o cara que não quis estar do lado do pai, para aprender as coisas, achou que sabia tudo. E o pai já enxergou lá na frente. Se eu deixar na mão, eles não vão ter nem o que comer. Então eu prefiro colocar a presidência na mão desse, que é um meu amigo. É uma grande mineradora de Turmalina. Hoje ele é o dono-presidente da empresa. Que legal, cara. Muito doido, né? Demais. Você vê que o cara, ele quis aprender, ele tava no dia a dia. Ele foi o filho que o cara não teve do lado dele. Para sucessão. Muito doido, né? Esse é um problema, cara. Então o empresário, quando ele vai expandir, ele precisa reaprender. Não tem jeito. E a maioria quebra expandindo porque tem o jeito velho de fazer a mesma coisa. Não quer escutar. Não quer escutar, não quer aprender. Não quer aplicar. Às vezes até escuta, mas não acha que precisa parar e aprender, não aplica. Ou aprende e aplica. Tá lotado de gente, cara. É muito louco. Isso vem desde a Bíblia, você sabe, né? Que os grandes reis caíram por falta de escutar. Olha aí. Acharam que sabiam, que eram autossuficientes. Então, desde lá de trás, você vê que já tá... A falta de você escutar e atualizar te leva à queda. Cara. E assim, as pessoas, nós vamos aprender até morrer, né? Porque a gente sempre está em crescimento e aquele nível que a gente chegou, a gente não conhece dele. Cara, é novo. Sim. A empresa que vendia 100 mil mês, passou a vender 200. Aquilo é novo para ela. E os problemas vão só aumentando. Assim também a empresa que vende 100 milhões e passou a vender 200. Então, o princípio é o mesmo. Não importa se é o tamanho do cara, o tamanho daquela empresa. Quando você acessa um nível que você nunca esteve, você precisa de alguém que já passou por lá para te ensinar, porque você não sabe como lidar com a empresa naquele nível. O mecânico de kart não vai ser necessariamente um bom mecânico de Fórmula 1. São motores diferentes. São níveis diferentes de competição. Isso aí. Muito doido, né? Você acredita que negócios autogerenciáveis são a chave para a liberdade financeira e de tempo? E o que, na sua opinião, é essencial para que um negócio se torne autossuficiente? Cara, com toda certeza, para que o empresário consiga ter liberdade... E assim, gente, eu sou muito crítico desse movimento de liberdade que as pessoas estão vendendo por aí. Eu aprendi esse último método, que o tempo é o nosso bem mais valioso que tem. Não é dinheiro, não é nada. Porque, vamos lá, se você fosse morrer agora, o que você ia pedir? Você tem um pedido. Cara, eu acredito que tempo. Você ia pedir pra você ficar mais um tempo, pra você fazer alguma coisa eu tenho que uma você visão, não fez. eu tenho uma visão um pouco meio constrangedora a respeito disso, porque eu tenho certeza que eu sou eterno, sabe? Claro, isso não é uma coisa que é uma verdade que repete-se tanto e que eu acredito. Não, eu tenho certeza da sua salvação. Então o tempo para mim, eu acredito que eu vou, quando chegar a minha hora, eu vou fechar os olhos e abrir. É isso que eu acredito. Amém.
Eu acredito que eu vou fechar os olhos e vou abrir e ali vai ser tudo pleno, tudo perfeito, tudo num nível que a gente nunca experimentou. E queiro eu que seja assim, né? Que a primeira pessoa que eu vou ver vai ser Jesus. Olhar nos olhos dele. Ver a face dele. Uau. Então, para mim, o tempo, ele já foi garantido como algo mais importante na minha vida. Sabe? Sim. Não tem como mais eu não ter tempo. Porque eu já sou eterno. Então, respondendo você, eu não pediria mais tempo. Porque ele já existe, ele já é infinito. Mas é o tempo aqui na Terra. Eu sei, mas e o que há de melhor nessa terra do que há lá? Eu acho que eu tô como Paulo, cara, honestamente. Uau. Eu amo as minhas filhas, eu amo a minha esposa, eu amo a minha vida. Isso aí. Eu amo tudo que eu tenho e o que eu sou. Eu amo a Deus. Mas eu acho que eu já cheguei como... Eu cheguei nesse entendimento, assim. Talvez não no nível de Paulo, mas eu cheguei no entendimento de pensar, cara, não há nada nessa terra. Mas nada mesmo. Se você falar assim, Sidney, eu vou te apresentar, você vai andar com todos os presidentes da terra, você vai estar do lado desses caras, você vai ser um deles. Cara, nada, absolutamente nada me satisfaz mais do que a glória de Deus. Amém. Top. E você pensar que a morte pode ser uma transição para experimentar essa plenitude, vida, né? você olha e fala assim, não que eu queira morrer e nem desejo isso, mas a hora que o Senhor me chamar... Eis-me aqui. E vamos voltar aqui no que você falou? Vamos. É bom, né? Porque alguém precisa disso que a gente está falando, né? Dos negócios autogerenciáveis. Eu acredito, cara, que você precisa ter padronização, cultura e informações para você ter liberdade. Você precisa ter padronização para que as pessoas façam da maneira que precisa ser feito. Cultura para que as pessoas se comportem da maneira como devem se comportar. E informações para que você tenha monitoramento do que está sendo feito. Então, uma empresa que quer ser autogerenciável, ela precisa criar um padrão, um modelo, como ser feito. Ela precisa ter uma cultura forte que a pessoa haja da maneira como a empresa gostaria que todos agissem, como se fosse o dono ali. Treinamento mesmo, né? Mas é cultura, é mentalidade, ensinar, caminhada, né? é ensinar, é estruturar tudo. Investir no funcionário. Investir nele também. E, por fim, cara, tem indicadores, porque como é que eu vou saber se o padrão que eu criei, junto com o comportamento, está gerando o resultado? É lendo indicadores. Então, empreendedor nunca vai se afastar completamente da empresa. É uma ilusão falar isso. Quem muitas vezes fala isso não vive isso, vende isso porque é gostoso de ouvir. Mas essa liberdade, cara, ela não é agenda vazia. É o dono que engorda os bois, né? Você não acredita nisso, não? Não, cara. Você não acha que ele tem que estar no dia a dia da empresa? Ele tem que estar em alguns aspectos da empresa, mas quando a gente fala dia a dia, muitas vezes é voltado para esse operacional, para esse motivacional, para essa liderança que as pessoas têm que enxergar. Ele tem que ir na empresa para dar um bom dia. Cara, mais que isso, eu acredito que ele tem que ser presente na vida das pessoas que estão lá, Uau. mesmo que seja uma vez por semana. Muito bom. Eu posso saber que o meu funcionário tem algo fora do meu ambiente de trabalho e eu acolher esse cara ali num nível e ensinar e ajudar e contribuir, que se eu tivesse lá todo dia dando bom dia não significaria quase nada. Então eu acho que é muito mais você se envolver e se importar com as pessoas e mostrar que ali a empresa é um caminho, é um veículo para aquela pessoa chegar no sonho dela, para ela sustentar bem a família, para escutar o que eu te falei de uma vendedora que se tornou supervisora e falou: Sidney, eu tenho uma retirada de R$20 mil, cara, eu quero te agradecer porque antes eu vivia apertada.
agora tá sobrando dinheiro na minha casa. Isso é mais importante do que o cara tá todo dia lá dentro. Eu vejo essa empresa que ela participa uma vez por mês. E eu consegui uma vez por mês alterar a vida dela. Uau. Nem sendo o patrão dela. Imagina o que o patrão dela fez por ela. Então, eu não acredito nessa ideia de o cara vai estar na praia, no iate, tomando suco e a empresa rodando. Mas eu entendo que ele não precisa estar lá dentro controlando tudo. Mas as pessoas podem fazer como se ele estivesse lá. Ainda mais nos dias de hoje que a mão de obra está escassa. E tá mesmo, tá? Isso aí não é uma crença, não. Não tem funcionário. Não Quanto tem mais gente qualificada, cara, eu não sei o que é isso, não. Eu acho que é uma cultura de geração mesmo. Até dos nossos políticos, né? Que tá deixando a galera acostumada com tanto ali com migalhas, né? Joga migalha e eles estão satisfeitos com aquilo ali e não querem crescer. O rico é o vilão. Nada disso, né? A empresa próspera é exploradora. Não. Vai trabalhar, vai acordar cedo, porque você não sabe o que o cara passou para chegar naquele nível, eu tenho um versículo na Bíblia que eu gosto muito, fala assim, de manhã, plante. Tô resumindo uma linguagem mais simples, né? À tarde, torne a plantar. E mais tarde, não retires a sua mão, porque você não sabe qual semente vai vingar. Uau. Então a Bíblia nos ensina a plantar constantemente, né? O tempo todo você está plantando relacionamento, plantando conexão, plantando negócio, ideias. E aí você não sabe qual delas vai ser a mais impactante, a que vai trazer mais retorno, mais relevante. Nunca deixe de plantar. O tempo todo. Top. Isso aí é virada de chave, viu, gente? Boa, você né? que tá escutando aí, viu? Nunca deixe de plantar. E como ex-vice-presidente dos Cristãos por Israel Internacional, Brasil, de que forma sua experiência nessa função moldou a sua visão de liderança e legado nos negócios? Cara, boa pergunta. Isso foi uma parte da minha história linda. É uma outra mentalidade, né? Foi uma parte da minha história muito linda que Deus me permitiu experimentar. Porque se fosse pensar em mim, eu não seria escolhido para isso. Mas pensando no que Deus queria fazer, foi muito importante. De fato, entender sobre Israel é entender sobre esse tempo. Nós, como igreja, né, principalmente, nós não podemos negligenciar Israel, não podemos pensar que Israel foi. Israel não foi, Israel é. Israel é o primogênito de Deus. Israel é o povo escolhido para abençoar nações. É a terra prometida. Cara, Israel é o relógio do mundo, é onde acontece. Você está vendo agora guerras, rumores de guerra, as coisas acontecendo. Não é de agora, mas você vê Guerra dos 6 Dias, que foi um milagre, Deus se manifestou. Israel venceu no Oriente Médio uma guerra em 6 dias, sem exército, pouco tempo depois de uma independência naquele território novamente. Então, olhar para Israel significa olhar para a prosperidade, olhar para a cultura. Eu vou te dar um exemplo do que eu aplico dentro de um negócio, tá? Para um judeu, não existe certo e errado. Isso é a nossa cultura. Nós ensinamos nossos filhos, nós ensinamos nossos empregados, por onde a gente passa, tudo nosso é certo e errado. Para o judeu é honra e desonra. Uau. Então, antes de uma lei te obrigar a fazer algo, existe um princípio que você está desonrando. Agora, aplica isso dentro do seu negócio para você ver. Ao invés do seu funcionário respeitar uma regra, ele precisa entender sobre um princípio que está sendo desonrado quando ele age daquela maneira. E isso é muito mais rico, porque quando eu ando por princípio, quando eu ando por honra e desonra, antes do
certo e errado, eu evito uma sucessão de problemas e dificuldades e situações que só andando pelo certo e errado eu viro um legalista. Veja dentro de um casamento como isso funciona. É certo ou é errado tal coisa? O casal está discutindo. Agora, se eles trouxerem isso para o campo da honra, eu honro ou desonro a minha esposa fazendo isso? Eu honro ou desonro o meu esposo fazendo isso? Muda tudo. Os filhos. É mais forte, né? É mais forte, cara. É mais essência. É mais central do que periférico, sabe? Eu honro ou desonro meus filhos? Meus filhos honram ou me desonram fazendo isso? Então hoje eu ensino minhas filhas, não é certo e errado dentro de casa. Eu ensino minhas filhas honra e desonra. Filha, quando você faz isso, você pode até estar certa. Você pode até estar certa. Mas você está desonrando. Mas você está desonrando a sua irmã. Uau. Olha que legal, cara. Top e ela só tem 4 anos. Vai fazer 4 agora e a outra só tem 2. Vai fazer 2 também. Então, isso, a herança grandiosa, claro que tem muito mais coisa, né? Mas eu entendi também o meu papel nessa terra. Eu entendi um pouco mais a cultura do próprio Cristo. Porque Jesus, sendo judeu, eu comecei a ler a Bíblia de uma forma muito diferente do que a gente lê. Nós lemos com a cabeça do brasileiro, com a cultura do brasileiro. A gente pega um versículo e aplica ele como brasileiro. Só que aquele contexto que tudo aconteceu, a cultura era diferente. E entender isso te ajuda a entender o próprio Deus. Que massa, hein? É diferente. E isso reverbera nos negócios e por onde a gente passa. Então, imagina aplicar honra e desonra dentro da empresa. Tá. Será que alguém aqui vai ter coragem de fazer isso? É o segredo do sucesso, hein, gente? Um dos segredos do sucesso. Cara, vamos lá. Nós estamos chegando às considerações quase que finais. Muito bom, bate-papo muito bom. Para você que quer conhecer mais, venha participar do nosso workshop. Esse cara de puro conhecimento aqui vai estar ajudando a sua empresa, ajudando você. E me fala qual o conselho mais valioso que você daria para alguém que está começando agora, Sidney. E começando agora no empreendedorismo e quer alcançar resultados extraordinários e duradouros. Você já falou aí sobre a honra e desonra, que é uma virada de chave sensacional que eu já vou aplicar, tá? Aplica, cara. É melhor do que o certo e errado. Ixi, que aí se é honra, tá certo. E me fala outra coisa valiosa para quem tá começando agora. Vamos lá, cara. Eu acredito que a primeira coisa, para quem tá começando, né? Sim. A primeira coisa é você ser humilde o suficiente para assumir o que você não sabe e o que você sabe. Uau. Uma das coisas mais prejudiciais no ser humano chama-se orgulho. O orgulho te impede de perguntar. O orgulho te impede de pedir ajuda. O orgulho, ele é uma cortina de fumaça que te atrapalha de acessar muita coisa importante. É uma corda invisível no seu pescoço que está te impedindo de acessar quem sabe. Então, a primeira coisa para quem está começando é investigue o segmento que você está iniciando e veja se ele é viável em si mesmo. Isso é um conselho importantíssimo. Porque você tem dinheiro ou não, você tem energia, você tem vontade, foco, talvez até disciplina, mas se o negócio que você escolheu em si mesmo ele não é viável, você vai queimar tudo isso e no final você não vai querer nem saber de empreender nunca mais. Você vai voltar para a CLT. Ou vai querer concurso público. Porque você precisa de um negócio que em si mesmo ele gere lucro.
Tem negócios, gente, que não gera lucro, por mais que você se esforce muito. Ele, em si mesmo, é fogo de palha. Vai chegar uma hora que você vai descobrir que você gastou mais dinheiro do que recebeu do negócio. Quando você é humilde para perguntar, você consegue conversar com quem já está andando e já está caminhando nesse segmento para entender as dores e desafios dessa pessoa. E também os benefícios, Sim. os resultados. Isso é uma coisa importantíssima que você precisa fazer se você está começando. E segunda coisa, aprenda. Aprenda. Eu tenho uma mentoria hoje que ela tem um ticket de R$110 mil. Tem fila de espera. A primeira coisa que eu pergunto para esse empresário é o seguinte: o que você prefere? Você prefere pagar R$110 mil para aprender a fazer o que tem que ser feito? Ou você prefere pagar 1.100.000 de prejuízo porque você fez errado, não aprendeu a fazer? Uau. Tem gente que fala assim: nossa, 110 mil, cara, é muito dinheiro. Eu falei: não, muito dinheiro é você gastar 1.100.000 porque você quebrou, porque você errou, porque você tomou um prejuízo que era totalmente evitável. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Quanto você acha que eu pagaria para alguém dizer assim para mim: diga não para o seu pai? Não. Porque não foi falta de conselheiros, tá? Eu perguntei para algumas pessoas e elas disseram: é seu pai, diga sim. Honra, né? Mistura até as coisas na hora. Que é bem Mas você já diferente. sabia do histórico, né? Do seu pai. Quanto eu pagaria? Cara, eu pagaria os 110 mil da minha mentoria hoje. Para não ter os 2 milhões de Para prejuízo. não ter os 2,5 milhões. Que só eu sei quanto foi. E como foi. Foi a escola. Meu Deus. Eu paguei uma escola de 2,5 milhões. Tem gente que vai preferir pagar. E aí que tá. Você pode encurtar isso. Cara, não faça isso. Aprenda. Procure quem sabe. Faça mentorias. Faça mentorias. Cuide de você. Trate o que está dentro, as emoções que estão dentro de você. Converse com quem já tem o negócio, que pode te dizer o que faz, que dá errado, o que dá certo, o que é bom, o que não é. E seja humilde para fazer isso. Eu não sou bom em tudo. Tem coisa que a gente vai conversar na hora que acabar esse podcast, que a gente vai trocar uma ideia. Tem coisa que você vai me completar. Sim. E tem coisa que eu vou te completar. Claro. É ingenuidade achar que a gente vai saber tudo. Que ninguém pode somar na vida do outro, né? Podemos, cara. Senão a gente seria isolado. Sim. Todo mundo autossuficiente. Nós precisamos uns dos outros. E uma coisa que eu tenho pegado nesses últimos tempos, dessas mentorias que eu tenho feito, a sua maior dor vai ser a sua maior glória. E isso, mesmo. cara. A sua maior dor foi esse deserto que você teve que passar aí, que não era nem seu, e que você teve, mas hoje é o que você faz de melhor, ensinar pessoas a sair do buraco. Porque você teve no buraco hoje em dia, você tem autoridade para isso. Se você não tivesse passado por isso, que é autoridade? Quem quer acreditar em você? Nada. Não, e nesse tempo em que aconteceu, eu quebrei 2 empresas. Uau. Que eu tentei levantar para resolver o problema, mas enquanto eu não resolvesse o problema que estava dentro de mim, não adiantava ter 2, 3 empresas resolvendo o problema, não. Cara, isso é surreal, esse negócio, né? Você pega a história do Thiago Brunet, ele chegou na falência também. E hoje opera bilhões. Pois é. Então, se você não passou por isso, você não tem autoridade para você hoje fazer o que faz. Ajudar mais de 1.000 empresas, né? A sair do buraco. E, gente, que pena que nosso bate-papo... Queria ficar aqui até de noite batendo papo com o senhor. Muito valoroso esse tempo aqui com o senhor. Muito obrigado mesmo, tá? É igual você falou, nós temos muita coisa para fazer junto, em nome de Jesus. Deus vai guiando. A gente não se conheceu à toa, né? Numa praça à noite, num evento de noite, escuro.
E Nunca. ainda bem que era cristão, Nunca que né? a gente ia estar lá. E fala um pouquinho para quem quer conhecer mais do seu trabalho, para quem não ainda fez sua inscrição, tem algumas inscrições só ainda, gratuita, né? As pessoas vão ter esse conteúdo gratuito. A gente lançou também a área VIP. Para quem, né, quiser participar, ter um espaço exclusivo, bater um papo com a gente antes do evento e depois do evento também. E a promoção para todos os filiados da SIC. Quem for filiado da SIC na cidade de Contagem tem 20% de desconto na área VIP. Que legal. E a gente fechou essa parceria, né? E a gente espera todos vir, poder contar com essa vasta... É muito grande o conhecimento que o senhor tem para ajudar empresas, para ajudar pessoas. Continue fazendo isso. Esse é o propósito da sua vida. É verdade. Tirar empresas do buraco, né? E foi muito bom quando eu falei... E não só do buraco, né? Evitar que empresas entrem. E o Porque senhor tem gente muito que está humilde. crescendo e precisa, né, cara? Evitar o problema. O senhor é muito humilde desde quando eu convidei, você aceitou de primeira mão. Muito obrigado mesmo. É um prazer servir. É um prazer. O canal tá aberto para quando o senhor quiser vir, bater papo, falar de todos os seus projetos, tá bom? E fala um pouquinho dos seus métodos, das suas vendas, dos seus grupos de empresários. E depois fala pra gente da expectativa pro dia 9/11 aqui no Space Short Cowork, a mentoria que nós vamos estar ensinando as pessoas... Um café da manhã com network. Legal. Eu vou estar falando sobre vendas. O senhor, nós vamos ainda decidir qual que é o tema. Vamos jogar pra galera aí, pra eles escolherem. Eu também acho. Né? Qual a sua dor? Aí, ó. Essa é a pergunta. Vamos direto ao ponto. Qual a sua dor? Né? Show de bola, cara. Depois você põe lá uma enquete pra eles e a gente vai pra cima. Vambora. Bom, hoje... eu tomei uma decisão. Eu já fiz 93 imersões, dezenas, isso aplicando como treinador, né? Dezenas de treinamentos. E Deus sempre foi muito bom porque eu cresci em todos eles, né? A gente às vezes está ali servindo e a maioria das vezes está sendo curado, está sendo transformado, está aprendendo, está ampliando a mentalidade. Então, e aí eu tomei uma decisão. A minha decisão foi focar nas empresas, né? Ter mais tempo com os empresários, poder aplicar esse conhecimento de uma forma mais profunda, mais específica, para gerar velocidade para os empresários terem os resultados, né? Então hoje a gente tem um encontro de empreendedores a cada 3 meses na cidade de Campinas, em São Paulo, mas tem muitas pessoas que saem de BH, Contagem, região metropolitana aqui, nossa, e de lá também. Show. Então, tudo que está em volta, a gente sai de São Paulo, capital, Sorocaba, Jundiaí, aquela região toda satélite ali de Campinas, tem muita gente que vai. É um grupo fechado, um grupo menor, para que eu dê atenção para todos os empresários que estão ali. Próximo encontro nosso vai ser dia 21 de novembro, lá em Campinas. 21 de novembro, em Campinas. É um dia inteiro. Vocês podem me procurar, que eu tô com o link de ingresso. Pode procurar, tá bom, ele. Gente? É muito poderoso. É algo que as pessoas descrevem como que não existe igual no mercado. Porque, de fato, a gente se doa muito e outros empresários podem contribuir com você. Empresários que já caminham comigo em mentorias, essas mentorias Sócio Black de 110 mil de ticket vão estar lá e eles vão estar junto com você. Uau. Eu faço questão que eles estejam para eles transbordarem na sua vida. E o valor, gente, é só de manutenção. Eu não acreditei na hora que ele me falou o valor. Apenas R$380. Em primeiro lote. Eu não faço 1 centavo de resultado com esse encontro. Não, o poder desse network, galera. Para você não tem você estar com empresários que têm resultado e estar comigo e com outros palestrantes lá. Show. Então, nós preparamos isso, a cada 3 meses acontece. O restante do meu tempo eu aplico muito focado em mentorias, em grupo e individual. Então a gente hoje caminha com 30 empresários em grupo. Eu não deixo esse grupo crescer muito nesse sentido, porque eu quero dar atenção para todos eles. Não perder também. Não perder a essência, cara. Sim. Eu quero estar perto do empresário. Esse é o meu objetivo. E as mentorias do Sócio Black. Lembrando que esse do Sócio Black não tem vaga, tem que ser 1 ano de fila. Primeiro que não é pagou, entrou. Show.
Vai ser feito um estudo. Nunca vai ser. E isso não é técnica de venda. Quem anda comigo sabe o que eu tô falando. E quem não tem condição também vai vender carro, essas coisas, você nem quer, né? O não tem quero, que ter eu condição. Não quero. Ó, eu vou te contar rapidão uma coisa que aconteceu. Comecei uma mentoria, o empresário assumiu o investimento, comecei a mentoria. Ele falou assim, o primeiro pilar que eu preciso tratar é o financeiro. Entrei junto com ele, aplicamos uma ferramenta que eu desenvolvi, enxergamos os números, em pouquíssimo tempo ele teve os indicadores financeiros da empresa dele. Na hora que eu olhei, eu faço uma análise do indicador junto com o empresário. Na hora que eu olhei para o indicador, eu falei para ele, eu tenho uma notícia ótima e uma notícia muito difícil. Ele falou assim, qual que é? Eu falei, a ótima é que a gente enxergou os números e a gente sabe exatamente onde está a sua empresa financeiramente. E a difícil é que você não pode seguir com a mentoria. Uau, ele não tinha condições. Não. E eu falei para ele assim, estou te devolvendo seu dinheiro. Você não pode seguir com a mentoria. Essa pessoa começou a chorar, é um casal. Começou a chorar porque eles levaram 1 ano para conseguir entrar. Na hora que isso aconteceu, não estavam preparados. Eu olhei para eles e falei assim, vamos fazer o seguinte, vocês vão trazer 3 empresas para fazer essa mentoria ao longo de 3 anos. E eu vou quitar a mentoria de vocês. Uau. Eu senti no coração de fazer isso. Que bênção, cara. E eles honraram, cara. Levaram as empresas. Eles honraram. Eu abri 3 vagas, eles trouxeram pessoas com os mesmos princípios, valores, que tem um coração ensinável. Isso eu avalio muito. Coração se a pessoa querer chegar na mentoria para, não, eu que vou falar aqui, eu que vou ensinar, cara, então eu preciso te contratar. Não é você que precisa me contratar. Sim. E tá tudo bem. E aí eles fizeram e eles continuaram e eles estão tendo muitos resultados importantes, sabe? Glória a Deus. Então, eu gostaria de convidar as pessoas também, né? A gente vai falar isso lá. Pode ficar à vontade. Deus tocou no meu coração de fazer, de estar no CRI, que é um Cristãos Empreendedores, aqui em Contagem, em Água Branca, na Lagoinha Água Branca. E nós vamos começar algo aqui que não existe em lugar nenhum, porque eu vou aplicar todo o meu conhecimento de imersões e treinamentos e conteúdo dentro de 3 horas de encontro. Uau! Eu quero dar uma pegada de treinamento para esse encontro. E eu quero te convidar para você fazer parte. Sabe quanto você vai pagar para estar lá? 1 quilo de alimento não perecível, que a gente vai matar a fome de um monte de gente. Show. Você só vai fazer a sua inscrição. Mas a princípio, eu deixo aí o link com você. Quem quiser ir para o CRI, você direciona. Me ajuda nisso. Quem quiser para Quem quiser ir para lá para o Encontro de São Paulo, vai. A minha expectativa para a gente estar junto aqui é enorme. Sim. Sempre é. Porque são pessoas, cada vida, cada empresário que está aqui, ele vai reverberar na família dele, nos funcionários dele e muitas outras pessoas que, através da mudança dele, vão ser impactadas. Então, a minha expectativa é enorme, independentemente daquilo que eu conseguir transbordar na sua vida e na vida deles. Amém. Vai ser enorme, porque Deus vai fazer grandes coisas. Eu peço a Deus para colocar as pessoas que precisam estar. Sim. Do último eu pedi a Deus 30 pessoas, ele mandou 30 pessoas, cara. Então, a gente tem que estar conectado com Deus, o tempo todo. Então, aí, gente, ó, o homem tem mentoria de 110 mil. Você vai poder passar algumas horas aprendendo gratuito ou na área VIP, que tem um valor no ingresso aí também. Você vai ter um espaço mais exclusivo, vai tomar um café com a gente, vai ter um espaço com a mesa para fazer as anotações. É totalmente diferenciado. Muito bom. E quem é da SIC tem 20% de desconto na área VIP. Top. Fechou? Fechou, então, tamo junto. Ó, e quem tiver na área VIP vai ganhar um livro. Fala do seu livro. A gente já conversou sobre isso. Vai estar ganhando um livro que a gente vai abençoar as pessoas com kit, né? Que legal. Vamos pensar uma apostila, alguma coisa, e também o seu livro lá dentro. Legal. Então, o meu livro foi... o livro, eu digo que eu tô lendo o meu livro também. Porque eu não paguei ninguém para escrever, não é por isso. Eu escrevi, pessoalmente, 900 horas de trabalho. E todas aquelas 900 horas que eu sentei no computador para escrever, eu convidei o Espírito Santo para ele saber quem ia ler aquele livro. Glória a Deus. Eu falava assim, Deus, você sabe quem vai ler esse livro até depois da minha morte. E o que essas pessoas precisam que estejam nesse livro. Então, que seja escrito dessa maneira. Tinha dia que eu escrevia... um parágrafo.
Passava 8 horas, um parágrafo. E tinha dia que eu tinha que escrever por palavras, para depois conectar de tanto que jorrava. Uau. Então é um livro muito rico, eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida. Ele é um livro que leva o nome do projeto, Salve Seu Negócio. Top. Eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida, porque eu tenho recebido relatos de pessoas que estão se reconciliando com o pai, porque eu conto a minha história, se reconciliando com o irmão, pessoas que estão aplicando princípios que tem no livro dentro dos seus negócios, e isso está mudando o ambiente, está mudando a performance, está mudando a produtividade das pessoas. Então, eu quero que você acesse também, porque eu crio várias formas de acesso para que as pessoas possam ter acesso. O livro é um acesso, o Encontro Empresários é um acesso, as mentorias são outro acesso. Para que você não fique limitado por uma questão ou outra. Você vai investir R$70 num livro e vai ter acesso a 295 páginas de princípios valiosos para você aprender a dirigir a sua empresa. E aonde que encontra, quem quiser já comprar? A gente tem na americanas.com, Mercado Livre, temos também, no nosso site. Cara, tudo que eu tenho para oferecer está no site. Show de bola. Então, e tá muito legal lá, salveseunegócio.com.br. Vamos colocar na Amazon também, hein? Eu acho que já tá na Amazon. Não? Não, vou conectar vocês com os parceiros da Amazon e vamos colocar lá também. E algo legal, né? Eu fiz esse investimento meu. Eu investi R$50 mil para produzir esse livro. Glória a Deus. Foi profissional. E esse livro foi escrito da maneira como deveria ter sido escrito, Amém. De uma maneira muito profissional para alcançar você e seu negócio. Numa linguagem simples que você vai entender coisas complexas de uma empresa através de uma linguagem simples. Show de bola. Acesse salveseunegócio.com.br, lá tem todas as soluções que a gente tem hoje para empresas, Sim. inclusive palestras em company. A gente já ajudou muitas empresas dando palestras dentro da empresa, que são os canais que eu encontrei para abençoar a vida de milhões de pessoas. Amém. Muito obrigado, cara. Deus abençoe. Obrigado, viu, cara? Foi pelo muito bom convite. esse momento aqui. Queria poder ficar mais. Fiquei muito à vontade. Mas nós vamos agendar mais outros. Vai ser um Gente, prazer. você ainda que não fez sua inscrição, um posto de conhecimento desse você não pode perder, tá bom, gente? Então, você é empresário, você é empreendedor, que quer virar algumas chaves da sua mente, da sua cabeça, venha participar com a gente dia 9/11 aqui no Space Shot, no Cowork. Nós vamos ter um café da manhã com o network, um bate-papo com empresários. A área VIP vai ter algumas coisas diferentes da sua inscrição gratuita, né? Vai ter poder tomar um café com a gente, fazer algumas perguntas para a gente, e também vai ter o livro e um material didático que a gente está preparando dessa palestra. Top. Então, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua Amém, vida. Muito querido. obrigado. Deus abençoe você obrigado também, ao seu assessor aí. Valeu, Esse aí, Tarcisão. muito bom de trabalho, viu? Esse cara Responde aí é no meu dia, braço direito. responde toda hora. A gente tem que ter pessoas assim pra gente estar abençoando também. Ele é uma Qualquer dia eu vou marcar uma entrevista com ele pra entender. Marca com ele é bom. Esse acompanhamento do senhor aí, tá bom? Ele é bom. E você ainda que não assinou o nosso canal, fique ligado, clique no nosso sininho aqui e assine o canal do Boca a Boca Digital, a maior plataforma de comunicação de Contagem. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. E vamos acabar com uma oração aqui. Vamos, cara. Nós não fizemos ela no começo, mas nós vamos fazer no final, tá bom? Fica à vontade, ora pela vida da gente. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Sabemos que toda conexão, ela serve a um propósito. Amém, Jesus. E eu te agradeço por essa conexão com o Jorge, com Amém, Boca a Boca Senhor. Digital, com Salve Seu Negócio. Te agradeço por cada um aqui que nos serviu nesse momento para que esse podcast saísse dessa maneira. Amém, Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque coisas maravilhosas o Senhor irá fazer na vida de cada empresário que acessou esse conteúdo aqui hoje. Amém, E Jesus. que ainda vai acessar. Eu sei que tudo o que dissemos aqui vai servir para impactar a vida de alguém. Amém, Senhor. Alguém que está orando nesse momento ao Senhor. Alguém que está pedindo socorro. Alguém que pede ajuda. Amém, Alguém Jesus. que pede uma direção. Às vezes está indo bem, mas está precisando de uma direção. Amém, Eu te agradeço por todas essas coisas.
Que o Senhor prospere cada empresa aqui que acessar esse podcast, que vier nesse encontro, que estiver caminhando junto com o Jorge. Amém, que onde o Jorge tocar as mãos, seja abençoado, próspero. Amém, que ele transforme vidas, que ele alcance empresários, que ele possa ser um instrumento de transformação, assim como o Senhor me permitiu ser e ainda serei muito. Amém, eu te Jesus. agradeço porque o Senhor já fez todas as coisas a nosso respeito. Tudo que está determinado a nosso respeito se cumprirá. Amém, Senhor. Que o boca a boca digital também seja em um nível de relevância como nunca outro foi. Amém, Senhor. Que o Senhor o leve a lugares altos e o coloque como aquela luz que ilumina uma cidade inteira. Amém, Jesus. Que seja uma referência para alcançar muitas vidas. Nós nos colocamos à tua disposição como servos do Senhor e te agradecemos porque o Senhor nos escolheu. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Cara, Tamo mais junto, uma cara. vez, tamo Valeu. junto. Obrigado, tá? Obrigado, Diego. Conte comigo. Tamo junto aí, viu, parceiro? Que Deus abençoe sua vida sempre. E vamos que vamos. Amém. Dia 9/11 estamos te esperando, viu, gente? Vamos pra cima. Uau, muito bom, cara.